Voltamos com o Falando Série. Hoje, com muita satisfação, recebemos o secretário municipal de Cultura e Comunicação Social, Márcio Vicente da Silveira Santos. Márcio, secretário de Cultura e Comunicação Social por pouco tempo, né? O prefeito já sinalizou, inclusive a imprensa divulgou, a intenção dele de tirar a comunicação da Secretaria de Cultura. A cultura seria Secretaria de Cultura e Juventude. Nós agregaríamos esse trabalho de juventude, foi uma proposta de campanha dele, e ele quer ter uma atuação muito forte, né, exatamente na atenção à juventude de Sete Lagoas. Isso vai ser bom para a cultura, né, esse desmembramento. Nem dúvida, nós somos uma cidade também de jovens, né? Então, por exemplo, a intenção do prefeito é que a gente chegue, por exemplo, a todas as escolas municipais, incentivando a criação de bandas, né? De grupos de teatro, grupos de poesia, literatura, artesanato. Por que as escolas não funcionam em final de semana para atender o jovem, não só na área esportiva, mas na área cultural também, para atender aqueles que já estão na terceira idade, desenvolvendo cursos de artesanato, hora de lazer, ali um bailezinho com os velhos tangos e boleros, né? As velhas guaranhas, criando um ambiente de integração social em Sete Lagoas. Então a Secretaria de Cultura também vai atuar na área da juventude, que a juventude precisa do apoio disso. Se tiver cultura, eu acredito que esporte, muitos jovens não irão, sem dúvida alguma, trilhar o caminho aí, por exemplo, das drogas e de outras coisas ruins. Márcio, uma coisa que me ocorre aqui, eu vou citar duas situações. Eu moro numa rua chamada Emília, sem sobrenome. Você mora numa rua chamada Professora Beilar. Quem foi Emília, quem foi Professora Beilar? Quantas pessoas sabem disso? Não seria o caso se fazer uma cartilha com os nomes de ruas de Sete Lagoas que homenageiem sete lagoanos aqui nascidos ou que fizeram alguma coisa pela cidade que mereça um nome de rua? O que você pensa sobre essa ideia? Bom, primeiro é o seguinte, a gente precisaria até do apoio da Câmara, de dar nome às ruas da cidade, às pessoas realmente que tenham contribuído efetivamente para a vida de Sete Lagoas. Eu estava conversando exatamente ontem, e já tem uma pessoa encarregada de um trabalho, ela vai coordenar um trabalho, que daqui a pouco eu falarei sobre ele. Mas é o seguinte, quantos sete lagoanos que não têm, por exemplo, a proeminência do Dr. Márcio Paulino, que foi um médico fantástico, ligado a vários trabalhos da área econômica, social, esportivo, Sete Lagoas, que não tem a proeminência do Dr. João Antônio Avelar, que foi deputado, senador, o cidadão que trouxe a ferrovia para Sete Lagoas, criador do primeiro jornal, etc, médico, intelectual, que são pessoas luminares. Mas tem pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de Sete Lagoas nos vários campos, não é? Mas que são pessoas importantes na nossa história, na formação das nossas famílias, não é? Que deram a sua contribuição e que estão desaparecidas e que vão desaparecer. Vão desaparecer por quê? Porque nós não temos o hábito na família de registrarmos a história da nossa própria família. Eu dizia, claro, em certos ambientes, que quando eu fui imperador do Brasil, que é uma coisa um pouco difícil de acontecer, eu baixaria um decreto dizendo que toda família deveria ter um cronista, porque é importante que você conte a história da sua família. E a história dos municípios é a história das famílias, não é? Então, o desafio que nós temos é um desafio para 4 anos, e vamos lançar essa publicação quando o Sete Lagoas estiver comemorando seus 150 anos, que vai acontecer em 2014. Esperamos estar vivos lá, 2017, né? Que a Sete Lagoas estará completando seus 150 anos. Nós vamos lançar um dicionário onomástico com 1000 sete lagoanos. É difícil, mas nós vamos pedir o apoio das famílias para que conte a história da sua família e vamos mostrar a Sete Lagoas, 1000 sete lagoanos, não sete lagoanos aqui nascidos, 1000 pessoas que aqui vieram contribuir com o seu trabalho, com a sua abnegação, etc., para que Sete Lagoas chegasse aqui hoje. Porque, Rosaldo, Sete Lagoas, aqui está acontecendo o seguinte fenômeno: é uma cidade em crescimento, criando grandes oportunidades. Famílias novas chegam a Sete Lagoas, não tem identificação histórica com a nossa cidade. Os seus filhos nascem, crescem e vão ter filhos. Não tem uma identidade dessas pessoas com a cidade. Então nós vamos perdendo essas nossas referências. Então nós precisamos contar a nossa história. Porque um povo sem história é um povo sem passado, sem presente e talvez sem futuro. Então esse é um dos desafios que nós temos.
de valorizarmos os Sete Lagoanos e também mostrarmos, através dessa publicação e de outras, que a gente já pode fazer antecipadamente, quais são essas pessoas que dão nome à ruas e que são figuras da nossa história. Vamos trabalhar nesse segmento também. Eu acho que as escolas podem ajudar, por exemplo, lá nas séries iniciais, ao invés de ficar estudando história de alguma coisa distante, começa com a história da família. Mas não se ensina história de Sete Lagoas também, não. Exato. Então começa com a história da família, aí sim vai ter o cronista daquela família. Exatamente. Né? Que a escola coloca no currículo, que os rudimentos do ensino de história vai ser a história da família. As escolas não ensinam no nível que seria pelo menos o mínimo necessário sobre a história de Sete Lagoas. Então nós não conhecemos a nossa história. É um desafio, Rosalba, que a gente quer enfrentar, mas precisamos do apoio de todos os Sete Lagoanos. Bom, em termos de divulgação, você vai ter as portas sempre abertas na TV Sete Lagoas. Conto com isso. Mas uma coisa que eu tive a oportunidade de falar diretamente com você na reunião do Conselho, e agora eu vou colocar de público aqui para o telespectador da TV Sete Lagoas, é algo que me incomodava há muito tempo como cidadão, como amante das artes. Você chegar numa galeria de arte e ela tem horário de funcionamento comercial, de 9 às 17. Quer dizer, quem trabalha até às 6 não pode assistir não pode presenciar uma exposição de arte. Fim de semana está fechado, então o turista que vem para cá não pode vir. É muito difícil mudar isso? Não é. É facílimo. É facílimo. Nós já queremos ver se no carnaval, que nós deveríamos ter um bom número de visitantes, os nossos centros culturais já estarão funcionando exatamente isso. Porque em todo lugar que a gente vai, a segunda-feira é reservada para manutenção. E esses centros culturais funcionam dia de sábado e domingo também. Então nós vamos fazer agora uma escala de revezamento, vamos contar com o apoio dos nossos funcionários, até que a gente tenha um quadro efetivo, né, para fazer um trabalho mais completo, mas vamos já imediatamente, a partir do Carnaval, já abrir os nossos centros culturais. O Casarão já tem o funcionamento, já sábado e domingo, mas vamos estender isso para o Museu do Ferroviário e o Museu Histórico. Se Deus quiser, vamos começar. E aconteceu um fato inusitado, né? O Leandro Lupiano, diretor do Casarão, relatou que recebeu uma delegação de visitantes do Rio de Janeiro, 16 pessoas lá no Casarão. Eles queriam visitar o museu, mas não podiam porque o funcionário estava com conjuntivite e o museu estava fechado. Pois é, isso aí nós já vamos corrigir, realmente. Isso não pode acontecer. Com todo respeito aos administradores anteriores, mas realmente não pode acontecer. Sábado e domingo é quando a gente visita, né? A não ser quando estamos em férias, mas isso acontece uma vez por ano. Claro, e eles têm que pensar no turista que a cidade está recebendo. Com toda certeza. Vamos fazer isso a partir do Carnaval. Então isso é compromisso, né? Compromisso firmado. Márcio, um assunto que é recorrente, sempre que se fala, entra administração, sai administração, sempre que se fala em espaços culturais na cidade, é o tão sonhado Teatro Municipal. Afinal de contas, isto projeto, é compromisso da atual administração municipal? Compromisso assumido publicamente pelo prefeito Marcenó durante a sua campanha. Ele falou, vou construir um teatro municipal. E esse teatro municipal estará acoplado a um centro de convenções, que é prioridade dele. Ele fez 7 prioridades, aquelas prioridades mesmo, não é? Um aeroporto municipal, não é? Resolver o problema da água da cidade, não é? Trazer cursos técnicos para Sete Lagoas, para que a gente tenha mão de obra especializada para poder corresponder ao desenvolvimento econômico de Sete Lagoas. Nós vamos ter agora, por exemplo, a chegada de 14 novas indústrias para formar um cinturão de fornecedor da Iveco. Agora, a área já está sendo preparada e essas indústrias vêm para Sete Lagoas imediatamente. E precisa de mão de obra. Agora precisamos de mão de obra especializada. E dentro disso também um centro de convenções. Isso agrega recursos, turismo, agrega valor e turismo. Inclusive, então, né? Dentro do complexo do centro de convenções está projetado um teatro. Mas está em andamento também negociações para ser recuperado o Cine Rivelo, para ser adaptado e ali também se transformar, isso com a iniciativa privada, num teatro. Seria aquisição, desapropriação? Aquisição por um grupo e transformar esse grupo, é um grupo institucional, que não visa lucro, mas as negociações ainda estão em andamento e eu estou sendo até possivelmente inconfidente
né? Mas há essa negociação. Mas o compromisso do Márcio Reinaldo é construir em Sete Lagoas o Teatro Municipal. Bom, então isso significa... E dentro desse projeto também um teleférico, ligando o centro de convenções à sede Santa Helena. Que é isso já foi falado algumas vezes, já foi inclusive assunto de campanhas anteriores em Sete Lagoas. O prefeito já encomendou o projeto. Então isso vai acontecer. Já está sendo estudado o projeto. Então, no que diz respeito ao Teatro Municipal, significa que no dia 31 de dezembro de 2016, no mais tardar, Sete Lagoas será um teatro. Eu acho que não podemos levar no mais anos, tardar, não. Né? Isso tem que ser imediato, porque ele evidentemente tem esse projeto e quer ver frutos desse projeto, né? Claro. Então isso vai acontecer. Com certeza. Já se teria estudos sobre um local? Ali nas proximidades do shopping, que é uma área bastante grande, que pertence à CEMIG, não é? E está sendo já, evidentemente, já pleiteada pelo prefeito e possivelmente negociada, porque ali é uma área muito grande, uma área verde, tem etc. mobilidade. Tem mobilidade, uma grande avenida, né, etc. E também desloca um pouco o centro de Sete Lagoas, que fica, não poderíamos concentrar tudo ali naquelas imediações do Museu do Ferroviário. A cidade tem que expandir de uma maneira ordenada. Márcio, nós infelizmente somos escravos do tempo, né? Já estamos chegando no final aqui. Eu gostaria de lhe fazer uma proposta que periodicamente você viesse aqui, porque além de ser um papo muito bom, eu acho que você tem muita coisa para falar. Não o cidadão Márcio Vicente, mas o secretário municipal de cultura. Acho que você vai ter muita coisa para falar. E eu entendo o seguinte: qualquer obra tem muito a cara do autor da obra. E se eu posso chamar esse programa de uma obra, os programas que eu apresento aqui devem ter muito a minha cara. E a minha vocação para a arte e cultura é muito forte, acabo transferindo isso para os programas que eu apresento, né? Então eu estou sempre privilegiando a arte e cultura nos meus programas. Então eu já vou deixar aqui o convite para que periodicamente você venha aqui para a gente bater papos. O que você acha? Não, um prazer muito grande, só me chamar, virei. E quando eu tiver alguma novidade, eu não terei não tenha dúvida, eu pedirei essa oportunidade. Porque para trazer boas notícias, eu acho que isso é gratificante para nós, e o Sete Lagoas precisa de boas notícias, né? Então vamos trabalhar para que tenhamos sempre boas notícias. Será um prazer estar aqui sempre. Bom, agora para finalizar, vamos fugir um pouquinho disso aí, do secretário municipal de cultura. Eu vou falar com o cidadão Márcio Vicente, que tem várias atividades, escritor, e eu falei que é ufólogo também. Você ainda encontra tempo para ufologia? Ô Rosalvo, antigamente eu tinha assim, um ciclo de amigos, não é? Bastante grande em toda a região, e que quando acontecia uma ocorrência qualquer, eles me ligavam. E imediatamente, dependendo do tipo de ocorrência, quando a ocorrência pagava a pena em termos assim de novidade ou de importância mesmo dentro da avaliação que eu podia fazer, eu ligava para o Ulvio Brant Aleixo, professor Ulvio, e ele vinha com a equipe dele. O professor Ulvio, além de ser bem equipado com a sua parafernália eletrônica, né? Ele era psicólogo, tinha uma experiência bastante grande em tudo isso, era um cidadão absolutamente equilibrado e nos dava fazia um trabalho muito importante, inclusive de registro dessas ocorrências. Hoje o número de pessoas que me ligam informando diminuiu, mas na semana passada mesmo eu já tive o aviso de um objeto voador não identificado, porque quando se identifica ele deixa de ser não identificado, né? Aparecendo na região aqui de Lagoa Bonita. E esse objeto voador não identificado tem uma característica muito interessante. Um certo fazendeiro via, né? Ele já vinha acompanhando a evolução dele, ele de vez em quando aparecia ali no final da tarde, boca da noite, na sua propriedade rural. E ele, um dia desse, na semana atrasada, resolveu dar um tiro de espingarda nesse objeto. Veja só o que aconteceu. E a consequência, esse objeto teria se deslocado para cima desse cidadão, ele estava a cavalo, e o borifou com um líquido que ele identificou, só que sabe que ele pegou algumas belas queimaduras. Não sei do que se trata e me comprometi no próximo final de semana a dar uma passada por lá, porque pelo menos uma grande curiosidade. Quer dizer, uma ocorrência que não tem jeito de você... Não posso deixar de ir lá. Então, quem sabe que nós vamos ter um relato razoável a respeito disso. Veja só que as coisas continuam acontecendo. Precisamos de trazer isso para a mídia, né? Agora, para o escritor, duas perguntinhas bem rapidinhas. Qual o livro que você gostaria de escrever que não escreveu ainda? Não, o que eu gostaria de escrever, não consegui escrever ainda, é a história de minha terra, que é Santana de Pirapama.
Você vai isso, escrever? eu pretendo, apesar de que eu tenho um projeto, um compromisso de lançar este ano o complemento daquele livro que nós fizemos, aquela pesquisa que nós fizemos sobre Tiradentes, que Tiradentes, o primeiro volume era comprovar com documentos, porque sem documentos não há história, a presença do Tiradentes de Sete Lagoas. Então, com documentos, alguns até me lembrava no princípio do mês passado, em Belo Horizonte, até um charameu, que é o Márcio Jardim, nós conseguimos, por sorte, trazer para a historiografia mineira documentos absolutamente inéditos. Quer dizer, ninguém ainda conhecia esses documentos sobre Tiradentes. Então, nós hoje temos a convicção de que comprovamos a presença do Tiradentes de Sete Lagoas do dia 23 de abril de 1780 ao dia 22 de junho de 1781. Documentos assinados por ele, cartas, recebidos, etc. Então, a primeira parte do livro é comprovar a presença de Tiradentes de Sete Lagoas. A segunda parte é nós mostrarmos a importância do registro de Sete Lagoas como um grande entreposto comercial no século XVIII. Aí nós vamos mostrar essa importância de Sete Lagoas e mostrar as estradas reais que cortavam Sete Lagoas, evidentemente contando alguns causos, né, como você disse aí, e mostrando alguns lugares onde o Tiradentes tinha patrulha, por exemplo, como em Jequitibá, São Vicente, que antigamente chamava Zebelê, como Córrego de Areia, como Venda Nova, aqui nas proximidades entre Codesburgo e Curveira, etc., e mostrando a importância da estrada real. E agora, recebi aquela incumbência da qual eu não posso fugir, porque é uma incumbência familiar, que é eu tentar escrever uma história biográfica do meu sogro, René Guimarães, que, como todos sabem, foi um grande poeta, e eu diria, repetindo, críticos, etc., que foi possivelmente um dos grandes poetas brasileiros, né, sonetistas, e que pouca gente conhece. Então esse é um compromisso. Esses dois compromissos. E o sonho é esse, algum dia, e espero que seja breve, fazer uma história, uma pequena história de Santana de Pirapama. Monsenhor Roque, é claro, vai ter uma presença muito forte. Meu tio livro. E meu padrinho. Então. Deve estar esperando isso, não sei. Bom, e para finalizarmos, você falou que fez uma inconfidência, agora eu vou fazer uma também. Não perguntei antes se eu podia falar isso aqui, mas eu vou fazer uma pergunta assim, direta. Você ainda tem medo de assombração? Com certeza. Oswaldo, só não tem medo de assombração quem não viu. Quem não viu a assombração não tem nenhum motivo para ter medo. Eu continuo tendo medo porque eu já vi. Então, o meu depoimento é definitivo. Continuo tendo medo de assombração. Márcio Vicente Silveira Santos, é sempre um papo muito bom. Márcio, muito obrigado por estar aqui. Prazer. E renovo o convite para estar aqui outras vezes. Será um prazer muito grande. Márcio Vicente Silveira Santos, secretário municipal de Cultura e Comunicação Social, nosso convidado de hoje no Falando Sério.